Então, gente, essa semana eu vim para responder mais uma pergunta. A pergunta foi: eu ia te pedir para fazer um vídeo ensinando a perder o medo da morte, pois isso vem me atormentando há anos e às vezes até perco o sono. Se trata do que eu penso sobre o assunto, que não é necessariamente como você pode lidar ou uma outra pessoa pode lidar, é apenas o meu conselho de como eu lido e como eu acho que alguém deveria lidar com esse problema, mas cada um encontra a sua forma de lidar com um medo, uma fobia. Acredito que muitas vezes esse medo da morte é reflexo de crenças religiosas que a gente tem, de coisas que nos são ensinadas desde que a gente nasceu até o presente momento, e às vezes até pela questão de não ter crenças religiosas, de acreditar, não sei, ser uma pessoa ateia, agnóstica, que pense que às vezes as coisas não têm um motivo para existirem, do porquê de tudo isso. São dúvidas que nos deixam numa ansiedade muito grande, que acabam trazendo esse crescimento desse medo, seja por excesso religioso ou seja por inexistência religiosa. Várias vezes eu me peguei pensando, mas e daí? E se não tiver mais nada depois daqui? E se, sei lá, tudo isso estiver acontecendo e não tiver um motivo? A verdade é que o medo é uma coisa extremamente necessária para o ser humano. O medo, ele já vem naturalmente, evolutivamente, como uma forma de autopreservação e preservação da espécie. É aquele medo da gente chegar na beirada de uma sacada e cair, da gente andar num carro em alta velocidade, de ser atropelado. Tem vezes que esse medo, ele acaba virando uma coisa patológica, a gente perde o controle, a gente já não sabe mais até onde ele vai, não tem mais limite. A gente acaba sentindo medo de tudo. O medo da morte acaba sendo muito presente na vida. E a gente acaba deixando de viver por medo de morrer. E isso tem um nome, se chama tanatofobia. E essa tanatofobia, ela pode mudar a rotina de uma pessoa, ela influencia negativamente na vida da pessoa. A ideia é controlar as nossas respostas físicas e mentais diante das nossas fobias, diante dos nossos medos, diante do seu medo de morrer. As causas podem ser, muitas vezes, o medo do desconhecido. A gente não sabe o que é a morte. A morte existe, a gente sabe que ela existe, mas a gente não sabe se existe alguma coisa depois. Se não existe, tem aqueles que acreditam que existe, tem aqueles que acreditam que não. A gente está acostumado a querer controlar nossas vidas e os nossos objetivos. Tem gente que tem mais mania de controle, quer controlar mais as coisas, acha que pode ter o controle da sua vida, mas a gente tem que perceber que a gente não tem controle de quase nada na nossa vida. Bota na tua cabeça que a gente não tem o controle sobre isso. Isso é uma coisa que vai acontecer. E a forma como você lida com isso vai transformar a sua vida em uma vida que você leva de uma forma mais leve, mais tranquila, ou de uma forma mais pesada. A nossa personalidade, quem somos, o que fizemos, a nossa consciência, o nosso discernimento mental, essa ideia de corpo físico, de que a gente pode tocar, né? Só existe aquilo que a gente consegue tocar. Perder tudo isso na nossa cabeça significa que a gente está chegando perto do caos. Eu vou dar 7 passos que você pode tentar. Passo número 1. Escreva num papel sempre que você sentir medo da morte. Você vai escrever o momento e vai perceber, primeiro, o que você estava pensando um pouco antes disso. E por que você começou a pensar na morte? O que te levou a pensar na morte? E pensar no ambiente em que você tá, com quem você estava falando, em quem você estava pensando, para tentar entender o porquê que veio esse pensamento. Passo 2. Anote também todos os momentos em que você sentir ansiedade e medo, independente de ser medo da morte, qualquer medo, para você tentar fazer a assimilação, que na verdade é o passo número 3, você comparar
os momentos em que você se sente ansioso e com medo, com os momentos que você tem medo da morte. O que tem de parecido? Qual é o gatilho dessa ansiedade? O gatilho é parecido? Passo número 4, você vai se concentrar no que você consegue controlar. Foi como eu falei, você não tem controle do dia, da hora, do momento exato. Se vai ser doloroso, se não vai ser doloroso, se vai ser bom para você morrer ou se não vai ser bom. O que você consegue controlar? Você consegue controlar o que você come, o que você faz, o que você bebe, se você fuma ou não fuma. Isso está sob seu controle. Elimine os padrões de pensamento negativo e obsessivo. Sempre que você começa a pensar negativamente de alguma coisa que te dê um clique e quando você vê, você já está pensando em morte, ou você começa a pensar obsessivamente na morte, ou em causas de morte, ou em coisas que tragam a morte. E como você faz para eliminar? Você substitui. Num primeiro momento, você substitui esses pensamentos negativos e obsessivos, intrusivos na sua cabeça, por pensamentos positivos. Isso é uma coisa que eu já li em muitos lugares e que parece adiantar. Você colocar um período para você para se preocupar. Você vai falar 10 minutos por dia, 5 minutos por dia, 15 minutos por dia, vou usar para preocupações. E daí você tenta programar sempre no mesmo horário daquele dia, dos dias, um momento para preocupação. E assim você faz uma reprogramação cerebral para só pensar e se preocupar naqueles 10, 15, 5 minutos em que você está predisposto a isso. Eu acho que quando você já passou por tudo isso e você se sente preparado, porque é o momento mais difícil e de um pouco de angústia, é você enfrentar o seu pensamento. Você começar a questionar seu próprio pensamento. Tá, eu tô pensando isso, mas por que eu tô pensando isso? O que eu tava pensando antes? Você precisa passar pelos outros passos pra, conseguir se autoconhecer e analisar os seus pensamentos. Então, daí você vai pensar, o que eu tava pensando antes que me fez ter uma ansiedade e pensar na morte? O que estava acontecendo no momento comigo em que eu comecei a ter esse tipo de pensamento? Você começa a desafiar. E daí você chega e fala, tá, mas faz sentido isso que eu tô pensando? Cara, eu realmente penso que isso vai acontecer? Qual a probabilidade do avião cair? Qual a probabilidade de eu morrer agora? Qual a probabilidade de alguém que eu amo morrer ou de alguém estar doente? A gente tem que sempre lembrar que a morte é uma coisa essencial para o ciclo da vida. Só existe um sentido para a vida e a beleza da vida se a gente sabe que existe a morte. Se a morte não existisse, a gente não daria valor à vida, né? O nosso corpo é um microsistema, microecossistema. E há necessidade de isso acontecer, de isso começar e de isso terminar. Por quê? Porque todo ecossistema tem seu tempo. Assim como o mundo à nossa volta, tudo começa e tudo termina. O grande ecossistema que a gente vive também. Então, a gente faz parte de um todo. A gente não é só... eu não sou um ser sozinho. Eu sou um ecossistema. A verdade é que o mundo não precisa do nosso eu particular para continuar. E, cara, isso pode parecer difícil para algumas pessoas, por alguns momentos, mas a verdade é que a vida é um ciclo e a vida sempre continua. Porque a gente vai estar morrendo, mas as nossas bactérias intestinais vão estar ali, vão estar vivas e vão continuar fazendo, de alguma forma, o processo delas. Tudo à nossa volta faz parte de um mesmo ciclo. Também que ajuda bastante é meditar, parar, tentar reduzir os níveis de ansiedade,
toda essa agitação da nossa cabeça, a gente tá sempre pensando em alguma coisa, tá sempre naquela loucura de vida, e essa ansiedade responde normalmente de uma forma negativa. Então, gente, esse é meu conselho de hoje. Espero do fundo do coração que tenha te ajudado, que possa ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Se você quiser dar a sua opinião, se você quiser mandar a sua pergunta, a sua história, mande e-mail para iokidernatelha@gmail.com. Se você gostou do vídeo, você dá like. Se você conhece alguém que passa por esse problema, compartilhe. E se inscreva aqui no canal. Semanalmente tô dando um conselho para aqueles que me pedem ajuda. E o próximo conselho pode ser o seu. Então continue acompanhando. E beijinho, beijinho. E até a próxima.